Espírito Santo. Amém. Umas palavras rápidas para celebrar o nome de São José, especialmente. Não é por acaso, na providência não há acasos, seja Deus e que controla todo, mesmo nestes tempos perturbados, mas não é por acaso que o decreto presidencial que vai regular, em certa maneira, a nossa vida durante umas semanas, não sabemos bem quantas, pois entrou em vigor justamente na festa de São José. E então, obviamente, São José, que já de por si é o padroeiro da Santa Igreja, que também é o padroeiro dos doentes e até dos moribundos, pois vai presidir, em certa maneira, o nosso isolamento relativo, porque ainda estamos à espera exatamente das consignas do governo português, mas esse isolamento parcial, quando menos espero que apareça, tem de ser vivido a seguir o exemplo de São José. Nós não podemos viver estes tempos como se não fôssemos católicos. Obviamente tem de haver uma diferença entre quem vive isto como filho de Deus e quem vive isto apenas como filho deste mundo. É muito característico ver a diferença de critério que existe, de facto é normal, entre aqueles que temos a fé, graças a Deus, e aqueles que não a têm e que acham um absurdo, por exemplo, pessoas se juntarem para assistir à missa, que não faz parte das coisas essenciais no seu ver. E então, ontem tínhamos até vizinhos indignados porque a gente não suspende as missas. Porquê? Porque se a gente não tem o mesmo critério do que nós, evidentemente, preferimos prescindir do supermercado, bom, a certo ponto, mas prefere para escolher entre ir para o supermercado ou à missa, pois como católico, evidentemente, não vamos questionar nada. A missa é o alimento da nossa alma, quando o supermercado apenas pode alimentar o nosso corpo. E então, evidentemente, um católico vai compreender esta realidade, que a sua alma, mesmo nestes tempos, e tomando os recaudos que correspondem enquanto a medidas para preservar a saúde pública, pois o católico precisa, e talvez mais do que habitualmente, precisa de alimentar a sua vida espiritual. E o alimento normal, obviamente, é a oração, que só pode-se fazer em qualquer sítio, mas especialmente os sacramentos, e em particular a Sagrada Eucaristia. Porquanto, evidentemente, se bem pode haver medidas, pode haver certas precauções que se tomam, etc., mas fazer como fizeram os bispos em Portugal, ao contrário do que se passa, por exemplo, na Polónia, em que os bispos recusaram fechar as igrejas ou suspender as missas, dizendo que, pelo contrário, vamos pôr mais missas neste tempo, pois, então é um absurdo cancelar essas coisas, fazer que os católicos fiquem em casa, desamparados, abandonados e sem alimento espiritual, quando vão precisar. Sempre precisamos, mas especialmente nestes tempos, talvez mais do que nunca. Então, já vou publicar depois um programa com o que se pode fazer em função das decisões governamentais, mas, evidentemente, enquanto for possível, e, mais uma vez, tomando as precauções que a nossa razão pois, dicta-nos para ajudar a conter o vírus, pois vamos continuar a dar o alimento que precisam os fiéis. Na mesma, vamos também ter a possibilidade de atender os doentes. Já o fiz uma vez, a primeira extrema-unção, por acaso não ligada diretamente com o coronavírus, mas há uma pessoa, outro dia à noite, e seguramente são casos que podem aparecer, como apareceu na Itália, por exemplo. Então, nós vamos continuar e podem contar, evidentemente, com os seus sacerdotes, mas no caso é o seu sacerdote, porque continua o vizinho até nova ordem, porque o Pai Carlos continua preso, entre aspas, em Barcelona, mas, por enquanto, podem contar comigo, até que Deus me dê a saúde e as forças, pois vou continuar, evidentemente, o apostolado que estamos a fazer aqui. Então, para voltar a São José, São José é o padroeiro, sobretudo, da vida interior. E eu acho que isso é que vai fazer a grande diferença entre um católico a sério e um católico que não se toma a sua religião a sério ou uma pessoa que não é católica.
porque ficar fechados em casa, reduzir a sua vida social praticamente ou nada, para um católico não é um problema. Para quem tiver uma vida interior, diria que há até uma graça. São João da Cruz, que esteve na prisão por ordem do bispo, ficou lá não sei quantos meses, sim, e ele diz que foram os melhores anos da sua vida, que teve todo o dia, o santo dia, para poder rezar e contemplar. Tinha uma cela que era realmente na cave, com uma janelinha no teto, praticamente. Mal conseguiria ver o sol e o céu, e mais nada. E ele diz que são os melhores anos da sua vida. E é justamente isso que nos mostra São José. São José não temos nenhuma palavra dele reportada nos Santos Evangelhos. Nada, absolutamente nada. O que vemos é uma pessoa sumamente interior, que vai receber a palavra de Deus, que vai a meditar, que vai pôr-la em prática. E é o homem, com todas as letras, se há um homem nesta terra, se houve um homem, é bem São José, porque obviamente não vamos pensar que era uma pessoa delicadinha assim, não. É um homem com todas as letras. É um chefe de família, por mais que tenha uma família, na verdade, bastante curiosa, porque o seu filho é Deus e não é bem o seu filho. A sua esposa é a mãe de Deus e não é uma esposa de todo como as outras. Ou seja, é uma família, mas ao mesmo tempo é um modelo absolutamente perfeito para as nossas famílias, e especialmente para os pais de família, e especialmente em tempos de crise, porque também São José teve que enfrentar uma vida nada sossegada. Imaginei um homem que já tinha a sua vida mais ou menos feita, bom, tem por ordem de Deus que finalmente desposar, uma espécie de inspiração de Deus, desposar Nossa Senhora. Ele compreende aquela missão de proteger a futura mãe de Deus, que é a sua verdadeira esposa, mas que não vão ter uma vida de casal de todo normal, evidentemente. E então ele compreende esta missão. E São José vai levar essa missão, a aceitar esse transtorno na sua vida, que já tinha, como disse, bastante organizada, porque é um homem, não é velho, mas é um homem maduro, porquanto já tem o seu trabalho, a sua casa, a sua oficina, tem a sua vida organizada toda, e ele vai aceitar aquela missão, e não é pequena, de ser o padre adotivo, ou putativo, como se diz, de Nosso Senhor Jesus Cristo e o esposo da Santíssima Virgem Maria. E a partir dali a sua vida nunca mais vai ser igual. Aquela vida seguramente organizada, de trabalho, assim, mas dentro de todo bastante sossegada, pois vai cobrar um aspecto de bastante aventuras. Sim. Quem foi já acordado à meia-noite com a ordem de Deus, de parte do anjo, de se levantar na hora, não é depois, não é dentro de 3 dias, é mesmo agora, sim, que São José tem de pegar no menino e na mãe e fugir para outro país, para o Egito, sim, sem ter tempo de fazer absolutamente mais nada, pois é só preparar umas coisinhas assim, se tinham algum dinheiro poupado, pois levá-lo, não sei, enfim, mas sem saber bem aonde é que vou cair, etc. E São José, pois mostrar-nos aquela disposição. Deus manda-nos provas, Deus manda-nos aventuras, e a dizer, como esta que nos toca agora, pois façamos boa cara, aceitemos da providência primeiro isto, e depois organizemos-nos, porque São José justamente vai fazer a sua parte. Claro que teve um anjo para revelar essa missão nova, essa necessidade de fugir frente à perseguição, para se esconder no país estrangeiro até o perseguidor pois morrer. Mas daí, pois todo o resto fica nas mãos de São José. Deus não deu um instrutivo para viajar para o Egito, onde tinha de pousar depois, que trabalho ia encontrar. Todo isso foi deixado nas mãos de São José. E São José assumiu, evidentemente, perfeitamente, este papel. E também, para voltar, a gente vê que recebe mais uma vez a ordem de Deus, mediante o seu anjo, mas ele é que decide não voltar para onde mesmo, porque ainda está o filho de Herodes no mando. E então ele escolhe de ir para outra província que não depende dele. A gente vê aquela prudência de São José, que ouve a palavra de Deus, mas também faz funcionar o seu cérebro. Então, um católico tem de ser mesmo isso. Nós vamos ter, nestes tempos,
que ser, especialmente quem tem responsabilidade de uma família, vamos ter de ser inteligentes, porque aquela crise sanitária vai derivar automaticamente numa crise económica. E então os pais de família têm de, desde já, se prepararem para ver o que eu faço para mitigar. Não digo anular, porque todos vamos sofrer alguma coisa desta crise económica que vem, mas que é o que tenho de fazer para mitigar a crise para a minha família. E então aquela prudência está nas mãos dos pais de família, ou que tenham, evidentemente, que refletir desde já. Não contar apenas com o governo que vai dizer, o governo que vai prever. Não, nós somos homens e temos, eu tenho de fazê-lo também para o prioridade, para ver os pais de família para a sua família. Cada pessoa que tem responsabilidades tem de fazê-lo para prevermos o que se passa. Sim, nós esperemos a ver aquilo que passa, aquilo que Deus diz. Não, Deus nos diz alguma coisa. Agora sejamos... aceitemos a vontade de Deus, recebamos aquela doença, aquela epidemia das mãos de Deus, mas também façamos a nossa parte. Uma boa lição de São José. Outra lição é a capacidade de São José de ficar em silêncio sossegado. Eu vejo pessoas que ainda não começou a quarentena, a sério, digamos, e já estão a falar que estão desesperados em casa, que não podem mais e não sei o quê. Não é normal. Isso demonstra justamente a pouca vida espiritual que essas pessoas têm. Sim. De facto, quando a gente julga se uma rapariga, por exemplo, pode entrar num Carmelo ou não, a primeira coisa que vai julgar é o equilíbrio psicológico. A capacidade desta pessoa de ficar sozinha. Porque um Carmelo, e lá vai ser, cada apartamento, cada casa vai se transformar numa espécie de convento, um Carmelo é uma caixa de ressonância para as coisas boas e para as coisas más. Então, se estamos doidos, vamos parecer como uma mosca presa num copo. Sim, não tem visto assim e vira doida. Sim. Então, o exemplo que nós mostramos a São José é justamente esse equilíbrio. Se nós estamos a viver da contemplação de Deus, se nós temos essa vida da Santíssima Trindade, nós estamos sós. A quem inventou isto? Ou seja, temos a Santíssima Trindade a morar na nossa alma. Nós vivemos junto de Deus, aliás, fazemos parte da vida de Deus. Deus vem, vive em nós, e então nós não estamos sozinhos. Não existe isso. Nós estamos na sociedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos na companhia dos santos. Nós estamos na companhia da Igreja toda. E então, obviamente, temos de aproveitar estes tempos de maior solidão, não para estar o dia todo no WhatsApp ou não sei o quê, a mandar mensagens mais ou menos inteligentes a todo mundo, etc. Pode ser uma forma de vida social, um pouco também. Aproveitemos os bons lados da tecnologia, como estão a fazer agora com a transmissão das missas, mas atenção com isto, não transformar aquilo numa sessão intensiva de vídeos, de mensagens, de conversas pelos meios todos que se têm hoje em dia. Façamos justamente o retiro, a imitação de São José, essa capacidade de trabalhar, fazer a sua vida em silêncio. Porquê? Porque ele estava cheio de Deus. Então, uma grande lição. Ele tinha posto o menino Jesus, Nossa Senhora, no centro da sua vida. Toda a sua razão de ser, a partir do momento em que ele casa com a Santíssima Virgem e recebe de Deus esse dom da presença, de ser o pai adotivo de Nosso Senhor, pois ele vai centrar a sua vida nestas três pessoas, ao ponto que se chama às vezes a Sagrada Família a Trindade da Terra. Então, façamos realmente, como São José, esta capacidade de ter uma vida interior, e se não a temos, pois trabalhemos nisso. Trabalhemos para realmente aumentar o nosso degrau de vida interior, fazendo uns poucos de exercícios. Não é fácil, ou seja, rezar é uma das coisas mais difíceis que há, porque se estudar já é difícil, cansa, pois meditar é uma atividade intelectual e espiritual maior ainda, e então é normal que nos custe. Mas agora vamos ter tempo para alimentar a nossa oração com leituras, vamos ter mais tempo para fazer, então que seja realmente a imagem de São José, pois esta vida interior mais intensa. E, enfim, São José é o padroeiro dos doentes.
e dos moribundos, que se por acaso toca-nos ou tocar algum membro da nossa família, também lembremos esse título de São José, que justamente protege aqueles que estão a sofrer e que é invocado especialmente nos casos de epidemias. Sim. Então, nós temos de rezar para que aquela praga cesse, porque de facto é mesmo uma desgraça para as economias e, portanto, para a vida cotidiana das pessoas. Então, temos de pedir a Deus que se apiade, porque certamente, mesmo se não é Deus, evidentemente, que inventou o coronavírus, não é Deus que manda positivamente esta praga, mas Deus permite-o e permite que certamente haja pessoas bastante más para inventar um vírus dessas e para decidir por uma jogada económica, pois mandar isto para o mundo fora. Sim. Essa maldade que vemos a nível de Estados também existe a nível de pessoas. Vi um vídeo em que se vê um rapaz tirar a máscara, tomar saliva, untar com a saliva uma parte do este autocarro, o metro, onde se bem que é, para outra pessoa pois, apanhar o vírus quando tocar. Essa maldade existe. Nós temos é de pois compensar por um aumento na nossa vida espiritual, um aumento na vida da caridade, da união com Deus, e pedir para a conversão deste mundo que bem precisa. Afastou-se tanto de Deus que pois precisa mesmo de uma prova grande para ressuscitar espiritualmente. Então peçamos a intercessão de São José para que todos nós atravessemos esta crise sem sofrer mais consequências, mas sobretudo beneficiando nós desta crise para crescermos na santidade. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.